A Bienal é uma feira de livros que acontece de 2 em 2 anos e proporciona um encontro entre escritores e leitores. O evento ainda proporciona troca de conhecimentos através das palestras, oficinas, conferências e também encontro entre pessoas. A 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas de 2025 é um evento promovido pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e o governo de Alagoas. A abertura desta edição foi no dia 31 de outubro, no Centro de Convenções, Jaraguá, e encerrou no dia 9. A 11ª Bienal Internacional do Livro de Alagoas teve como tema Brasil, África. Estou aqui com o Wesley Pereira, ele é formado em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas e ele vai participar aqui da matéria que eu estou produzindo. E eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o Wesley. Wesley, você acredita que, na sua opinião, por que o trabalhador assalariado, né, ele não está aqui na Bienal, na sua opinião? Boa tarde. Bem, na minha opinião, assim, não é que não venham pessoas de origem mais humilde para a Bienal, certo? Mas o que acontece? Diversos fatores, principalmente sociais. São aquelas pessoas que, primeiro, têm uma instrução educacional menos favorecida. Isso não só na escola, mas também dentro de casa. É aquela pessoa que ela cresce com aquela intenção de terminar os estudos básicos, arrumar um emprego e ingressar na sua vida profissional. Ela não tem a ideia de que a leitura é algo libertador, não só de maneira remunerada, mas para a sua mente, certo? Isso faz com que ele seja um cidadão menos crítico e faz com que ele também tenha um olhar menor a esses pontos. Porque, assim, falta de divulgação não é. A Bienal é bem divulgada, ela passa nos jornais, ela tem o site, tem redes sociais, só que não é o foco daquela pessoa que trabalha o dia todinho e quando chega em casa só quer saber do seu entretenimento, ok? Esse é o principal motivo. Eu fui traduzido. Estou aqui com Josi Inácio, ela é do PraiaCast, e eu queria agradecer, né, você por ter aceitado o convite e participar dessa minha enquete, se a gente pode dizer assim. E eu queria que você respondesse, Josi Inácio, na sua opinião, por que o trabalhador assalariado não frequenta aqui a Bienal? Eu acredito que por conta do salário defasado e pelas escolhas que ele precisa fazer para manter a sua família, entre comer, vestir, pagar uma energia, ele não tenha dinheiro para poder comprar um livro, para poder vir aqui fazer disso uma diversão. Então, o assalariado, ele procura meios para se divertir que não gaste. Então, por isso que eu acredito que eles não estão aqui. E para que ele estivesse aqui, o Brasil teria que entrar no módulo de que os políticos olhassem a população com a vontade de enxergar que não os salários deles forem super salários, e sim que a população merecesse um salário digno que desse para alimentação, saúde e educação. Porque estar aqui é querer absorver a educação, porque aqui está a leitura, aqui está o conhecimento. Então, parece-me que esse lado da educação, ele é para uma parte da população e não para todas. Estou aqui com a Mabel Marinho, ela é estudante de teologia e ela vai participar aqui da nossa matéria, respondendo a pergunta, na opinião dela, o trabalhador, o assalariado, por que ele não frequenta a Bienal? Você poderia dar a sua opinião, Mabel, sobre
essa questão? Então, Elias, eu não poderia ser tão incisiva a ponto de dizer que eles não estão ou não frequentam aqui, mas a gente pode pensar que tenhamos a minoria pelo fato de, né, serem trabalhadores com cargas horárias que impossibilite a tua vinda ou permanência por muito tempo aqui. Digamos que um trabalhador que tenha uma carga horária de 8 horas de trabalho por dia esteja cansado, depende também do bairro que ele resida aqui em Maceió. Podemos citar como exemplo um funcionário do shopping que mora lá na parte alta da cidade, muitos com suas famílias ainda para vivenciarem momentos familiares. Então, acredito que essa seja uma das maiores dificuldades. Mas a gente também pode pensar, né, que as empresas alagoanas poderiam pensar, né, no crescimento, contribuir para com o desenvolvimento intelectual dos seus colaboradores, possibilitando uma carga horária mais flexível. Enfim, temos N possibilidades e sabemos que a Bienal é para todos, né? E que independentemente da nossa circunstância hoje, como um profissional, um trabalhador, a gente precisa realmente se esforçar, mesmo que não seja numa Bienal do livro, mas que a gente busque conhecimento em nossas áreas e em outras áreas, né, enfim, do conhecimento. O importante é buscarmos evolução. Estou aqui com Shirley Silva, ela é intérprete de línguas e ela vai participar da matéria que eu estou fazendo aqui na Bienal, que é sobre como devemos pensar a sociedade lá fora. E a primeira pergunta que eu vou fazer a Shirley é, na sua opinião, Shirley, por que o público assalariado, o público mais carente, não frequenta a Bienal, na sua opinião? Existem inúmeras causas, né, e possibilidades e impossibilidades que fazem com que os assalariados não venham. Um dos problemas maiores, a gente vê que ainda existe muita falta de investimento de fato nessa área da educação, onde as pessoas venham ter acesso a essa informação. A gente está em um evento grande, né, de anos, mas ainda existem pessoas que ainda não entendem o impacto e a relevância que causa. Então, por que não está chegando nas pessoas assalariadas? Ou seja, por realmente não ter interesse, não valorizar a educação de uma forma geral, no que a literatura, em que os livros podem possibilitar para mim como assalariado. E aí eu vejo que, de fato, um dos maiores pontos é a falta de acesso à informação e, devido a isso, um interesse por não saber a proporção, a dimensão e qual o impacto que um evento grande como esse pode causar na minha vida, eu podendo estar lá. Fora as outras coisas que seja o acesso, talvez não consiga chegar aqui, outras demandas, particularidades pessoais de cada um, familiar, enfim. Mas eu acho que esses são os principais pontos que eu acho que impossibilita a vinda a um evento como esse, de grande porte. Estou aqui com o Adriel Vitor, ele é estudante e ele vai participar aqui da nossa matéria respondendo, na opinião dele, Adriel, na sua opinião, Adriel, por que o trabalhador assalariado não está aqui presente em maior quantidade aqui na Bienal? Olá para vocês que estão assistindo. Na minha opinião, isso acontece porque muitas vezes as pessoas cresceram em lares, cresceram em ambientes que não houve o estímulo. Então, se faz necessário uma conscientização sobre isso, um incentivo. E hoje, quando nós paramos para observar aqui este ambiente, nós conseguimos observar o quê? Que é muito pouco frequentado pela classe trabalhadora, pela classe CLT, pessoas que infelizmente não têm condição de estar aqui. Eu, no meu caso, já é um pouco ao contrário. Eu sou jovem aprendiz e minha primeira experiência com a Bienal foi por causa da empresa, que teve um evento que me convidou a estar aqui presente e foi algo muito memorável. É um prazer estar aqui e na próxima, com certeza, estarei novamente. Eu gostei assim dessa ação que a empresa fez e poderia até usar de exemplo para os outros trabalhadores também, não é, né, Adriel?
Com certeza, foi algo muito marcante e que pode incentivar esses funcionários, que muitas vezes são pessoas que não concluíram o ensino médio, não terminaram os estudos. Então, se todas as empresas tivessem essa atitude, seria algo muito marcante para a sociedade. Estou aqui com o Wesley Pereira, formado em Geografia pela Universidade Federal de Alagoas, e ele vai responder aqui para mim qual a matéria do tempo de escola que o Wesley não gostava, ou quais. Então, tem duas que, de certo modo, eu não gostava. Uma era matemática, que hoje eu já passei um pouco dessa barreira, porque, inclusive, eu já dei aula de matemática. E a outra é química. Pronto, então duas na área de exata aí, né, Wesley? Isso. Wesley, você acha que você gostava, não gostava e agora passou a gostar? Por que você não gostava, na sua opinião? No caso de matemática, porque é uma disciplina que é muito difícil nós aplicarmos na nossa realidade. Ela está presente a todo momento, mas para que nós consigamos interpretar isso e colocá-lo em prática no nosso dia a dia, é algo um pouco mais difícil, é mais abstrato, vamos dizer assim. Ô Wesley, não gostar de matemática, consequentemente, interfere você não ter uma boa base, não é isso, em matemática? Se a pessoa não tem uma boa base em matemática, você acha quais prejuízos ela pode ter? Vários, principalmente dependendo do que você escolher para o seu futuro, que vai ter como base a matemática. Geografia mesmo que eu tenho como base, parte do seu currículo vem com fundamentos de matemática. Wesley, só para a gente encerrar, agora você vai ter que passar o segredo aí, a receita, como é que o Wesley não gostava da matemática, em que período ele passou a gostar e por quê? Vai ter essa sua experiência aí, serve para outras pessoas. Comecei a gostar da matemática mais quando eu comecei a dar aula de matemática. Porque aí sim você começa a estudar a sua aplicação no dia a dia. Então, assim, Wesley, na sua opinião aí, eu tenho minha opinião, mas da sua opinião, como uma pessoa pode começar a gostar da matemática? Como? Fazendo exemplos práticos no seu dia. Você trabalhar com informática, em que vai cair muito de matemática. Você trabalhar com projeção, com construção. Em qualquer coisa que você trabalhe e tenha matemática no meio, facilmente identificada, é algo que vai ajudar você a trabalhar com matemática. No meu caso, o plano cartesiano, que é coordenadas geográficas. A geografia e a matemática aí juntas. Elas juntas, quantificação. Eu acho que até também biologia, tem lá as promoções, eu não sei, né, se tem. Às vezes a matemática não sempre aparece. Em todas as áreas você vai ver um pouquinho de matemática. Isso é fato. Então é muito importante, né, saber, aprender e gostar pelo menos um pouco de matemática, né? Isso. Wesley, muito obrigado pela sua participação. Vai querer falar alguma coisa mais? Não. Obrigado. Muito obrigado e valeu pela ajuda aí, velho. Estou aqui com Josi Inácio, ela é do PraiaCast e ela vai participar da matéria sobre o porquê as pessoas não gostam muito da matemática. Josi Inácio, no seu tempo de escola, qual é a matéria que você não gostava? A matemática. Por quê? Algumas nuances da matemática, ela torna a vida do aluno muito difícil. Eu não sei para que serve alguns logaritmos, eu acho que fórmulas, né, que você não usa no dia a dia. Talvez para algumas profissões a matéria matemática mais aprofundada ela possa servir, mas para quem trabalha no comércio, para quem trabalha no restaurante, dependendo do cargo, certos pontos da matemática, sem ser aquelas básicas, ela não é utilizada. Então, assim, eu nunca gostei muito, eu tive muito problema com equações, e eu fico me perguntando para que o valor do X, né? E daí do X vai para Y, Z, e assim sucessivamente vão usando quase o alfabeto todo, usando na matemática. Me desculpe os matemáticos, não é desrespeito, é que eu realmente nunca me identifiquei. Eu amo outras matérias que tem números, tipo história, português, porque tem uma receita, mas a matemática em si. E, para você ter ideia, o meu primeiro curso de graduação que eu passei na UFAL foi administração.
E quando chegou um certo ponto que exigiu matemática financeira, eu me senti acuada. Não sei se foi a base da matemática que eu tive em escola pública, eu peguei um tempo de greve. Então, assim, eu tive uma matemática muito deficitária e eu não gostei. E até hoje, assim, se eu usar matemática para somar, só para somar 2 mais 2, não para dividir. Ô, Josi, no seu caso, você acha que o fato de você não gostar da matemática foi por qual motivo? Foi a didática, foi o professor? Foram os professores. Na minha época de escola, onde eu poderia amar matemática, eu tinha professores, eu não sei se porque era de escola pública, que eles não davam aula, eles não tinham prazer em dar aula. Então, assim, no final daquele semestre, passava um trabalho e eu ficava me perguntando como é que eu vou me virar lá na frente com matemática. E eu tive a resposta quando eu entrei em administração na UFAL. Eu não sabia de nada, eu ficava muito perdida e por isso eu desisti do curso. Só mais 2 perguntas para encerrar, viu? Relacionada à matemática. Tá. Me explorando, olha. Ô, Josi, qual o prejuízo a pessoa pode ter por não se dar bem na matemática, assim, né? Se não gosta, então é porque às vezes não se dá bem, né? Mas quais prejuízos a pessoa pode carregar para a vida por não ter uma boa matemática, né? Olha, eu não digo assim tanto prejuízo. Você pode não fazer parte de alguns grupos. Por quê? Porque existem outras profissões que não exigem tanto matemática, que exige o básico do básico. Então, assim, perder é se você tem interesse em trabalhar em banco, em trabalhar com valores, né, em trabalhar com financiamentos, aí você perde. Mas se você partir para outras profissões, você não vai sentir tanta falta da matemática, não. Josi, para encerrar, se a pessoa não gosta de matemática, mas a pessoa cresce e se torna adulto, tem como um adulto gostar da matemática, na sua opinião? Como? Tem, porque eu acredito que o ser humano ele é muito mutável. Então, assim, os que estão dispostos a aprender, a se renovar, eles conseguem gostar. Eu tive a oportunidade de me inserir na matemática, mas eu já estava com a cabeça em outros caminhos. Então, eu optei a não insistir naquilo, porque eu já tinha outras coisas para fazer. Mas se eu tivesse sem opção, lógico que eu toparia aprender matemática de boa, dependendo do professor, dependendo do método, e assim sucessivamente. Júlio, quer falar mais alguma coisa que eu não perguntei, ou que você queira falar e que não tratou aqui? Quero. Eu gostaria que os futuros professores, seja de que matéria for, eles gostem realmente do que fazem. Porque quando eles pegam alunos, eles estão ali para aprender, eles são novos naquilo. Então, se pega um professor que chega com má vontade, se pega um professor que é revoltado com o sistema, ele acaba com a vida de outra pessoa. Porque a dele, para a situação que ele está, não está boa. Então, assim, ele precisa amar o que faz. E é isso. Boa, gostei, viu? De quê? Da sua resposta. Josi, muito obrigado. Nada. Eita, tá participação. E é isso. Obrigado. Obrigada. Estou aqui com a Mabel Marinho e ela vai participar da nossa matéria agora com a temática sobre a matéria que as pessoas menos gostam, assim, né? Mabel, na sua opinião, qual a matéria que você menos gosta e por quê? Então, a matéria que eu menos tenho familiaridade seria a matemática, porque eu sou voltada para a área de humanas, mas eu não utilizo isso como uma razão, né, específica disso. Mas eu não tive um ensino de qualidade, né, lá no passado, ensino médio, etc. E tem também outros fatores, né? Então, não diria que eu não gosto, que eu não suporto da matemática, mas é uma disciplina, uma área a qual eu não me familiarizo, não tenho muita afeição, apesar de que a matemática ela faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano como um todo. Então, assim, no caso da Mabel, você não tem essa familiaridade com a matemática, eu acho que é por causa da base, né? Como você falou, né? Sim, sim. Ô, Mabel, e quais são os prejuízos pela pessoa não ter tanta afinidade assim com a matemática, na sua opinião? A pessoa pode ter quais prejuízos na vida, assim? Como eu falei, a matemática ela faz parte do nosso cotidiano, de forma, não estou falando de forma aprofundada, como eu disse, não faz parte da minha afeição.
mas está no nosso dia a dia e a gente precisa buscar conhecimento, entender, de modo que seja confortável a nós, entendeu? E a não busca, né, o não aprofundamento disso pode sim nos trazer alguns prejuízos, nos tornar dependentes de outros, de outras questões e etc. Só para encerrar, Mabel, tem como um adulto, uma pessoa já adulta, gostar da matemática, se ela não gostou na fase criança, adolescência, quando adulto, tem como ela começar a gostar, na sua opinião? Sim, eu acredito que sim. Como, Mabel? Especialmente tendo um bom professor, um excelente professor, com uma boa didática, né? E que compreenda as dificuldades, a base de cada indivíduo. Muito bom, viu? Muito obrigado mesmo, sua participação foi muito importante, suas reflexões também, abordagem. Mabel, muito obrigado por tudo, valeu. Nada. Estou aqui com Shirley Silva, ela é intérprete de Libras e ela vai participar também da nossa segunda pergunta com relação quando no tempo de estudante, qual a matéria que a Shirley não gostava muito? Eu acho que a matéria que de fato eu não gostava de todas era matemática. Eu não gostava muito, nunca perdi, né? Nunca repeti de ano, mas eu tinha muita dificuldade de desenvolver, de aprender a conectar os cálculos, e aí era essa que mais eu tinha dificuldade. Ô Shirley, mas você acha que essa dificuldade, assim, ou você não gostar de matemática, veio de onde, assim? Qual a origem, assim, você acha? Eu agora não consigo me lembrar se houve algo que de fato brotasse aí essa dificuldade, ou seja mesmo pela a não afinidade mesmo com a área. Até hoje, assim, eu não sou muito, apesar que a gente usa, né, tudo, mas eu não fui muito amiga, não, da matemática. Ô Shirley, você acredita que, assim, quais são os prejuízos pela pessoa não ter uma boa afinidade com a matemática, na sua opinião? Ah, vários prejuízos, porque mesmo existindo várias matérias né, na fase aí, ensino médio, né, escolar, todas elas têm uma importância. Tanto é que não é em vão em que existe as matérias, as quantidades de matéria em cada fase. E o cálculo, os números, está em todo canto. Então, é impossível mesmo eu não gostar, eu não aprender. É necessário que eu aprenda, porque eu vou usar em algum momento da minha vida, né? No dia mesmo a gente usa várias vezes a matemática. Então, é importante nós termos a base, né, conceitual de como funciona toda a estrutura da matéria em si. E aí, dependendo do desenvolver no futuro, para eu entrar numa universidade, aí eu vou decidir se eu quero me aprofundar na matemática, no cálculo em si, ou vou migrar para uma área que não tenha muito matemática, muito cálculo. Só para encerrar, Shirley, você acredita que como adulto tem como gostar da matemática? Tem sim. Inclusive eu tenho um amigo que ele é doutorando de matemática e vejo quão fascinado, como ele ama a matemática. Então existe sim, não só ele, mas como outras pessoas também têm uma afinidade melhor comparada a mim. Shirley, muito obrigado pela sua participação. Estou aqui com Adriel Victor, ele é estudante, ele vai participar aqui da matéria sobre qual a matéria que a pessoa menos gosta, né, no tempo de estudante. Adriel, qual a sua matéria que você menos gosta como estudante? E por quê? A minha matéria que eu tive mais dificuldade, normalmente eu fico dividido entre matemática e também um pouco em relação à matéria de português. Matemática e português são duas matérias que eu gosto bastante, mas que realmente eu tenho um pouco de dificuldade nelas. E você acha que essa dificuldade na matemática, ou no português, e no português também, veio da onde, Adriel? Creio eu que da minha base na matéria. Por exemplo, a questão do ensino fundamental, que é algo muito importante. Normalmente, quando eu era criança, eu era muito bagunceiro, muito reinão, e isso foi algo que acabou me prejudicando, porque é necessário ter uma base na matéria, é necessário ter uma base de conhecimento, e eu sinto que posso ter perdido um pouco disso por causa das minhas distrações antigamente, quando eu era criança. Beleza, Adriel, é isso aí. Ô, Adriel, quais são os prejuízos que a pessoa pode ter por não gostar da matemática e do português, na sua opinião?
na minha opinião, uma pessoa que não gosta de matemática vai perder muito conhecimento, porque a matemática já presente no nosso cotidiano. Não tem um ambiente, um local específico que a matemática não vai estar presente. Ela está presente em tudo, basta vocês terem essa noção e começarem a observar isso. E em relação ao português, é a nossa língua. Nós precisamos dominar ele, nós precisamos estudar. Por exemplo, nós estamos aqui na Bienal, é muito interessante nós começarmos a estudar nossa literatura, estudar livros, começar a ler. E isso é algo que nos cativa e é realmente muito importante para a nossa vida. Adriel, para encerrar, a pessoa que não gostar de matemática quando criança e até como adolescente, você acha que assim, em algum momento da vida tem como ela começar a gostar de uma coisa que ela não gostava no passado? Com certeza, dependendo do ambiente onde essa pessoa está inserido, é capaz sim de haver essa mudança ou esse desejo ser ativado dentro dela. Adriel, muito obrigado aí pelo seu posicionamento, sua participação, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou aqui com Felipe Tenório. Ele é formado em jornalismo e matemática e ele vai dar dicas como uma pessoa pode se dar melhor na matemática. Felipe, seja bem-vindo, muito obrigado aí pelo convite, por ter aceito o convite. Muito obrigado. Como o nosso interlocutor nos disse, né, eu sou um ser meio híbrido, eu sou de humanas, mas também sou da área de exatas. Então, talvez eu seja uma boa pessoa para te dar uma dica de como melhorar a sua relação com a matemática. Eu diria que é por aí, certo? Porque geralmente o ensino da matemática, ele muitas vezes é feito em forma engessada e mecânica. E isso acaba afastando o aluno da própria matéria. Só que, se você pensar de outra forma, começar da base, sempre que eu tenho um aluno novo, sempre vou por aí, da base, você tende a construir uma raiz sólida para aí todo o resto ser feito. Então, começa com as continhas básicas, dominar subtração, multiplicação, divisão, a soma. Parece simples, né? Mas se você consegue dominar essas 4, todo o resto fica mais simples. Não, o difícil não é fazer matriz, não é fazer logaritmo, não é fazer equação nem função. O difícil é você dominar essas 4. Aliás, o difícil não, a porta de entrada. Então começa por essas 4, que aí seu pensamento lógico, ele vai começar a se unir com o pensamento crítico, e aí você não só vai ter uma relação melhor com a matemática, mas vai começar a pensar um mundo de outra forma. Então eu diria que é por aí. Crianças, por exemplo, podem começar com atividades mais lúdicas, com atividades que tenham imagens que você possa tocar. Eu, por exemplo, no ensino de figuras planas e figuras tridimensionais, eu sempre gosto de utilizar objetos. Então, Lego, para a criança poder visualizar. Aqueles brinquedos de montar, eles são ótimos para o ensino de crianças. Para os adolescentes, eu acho que já iria para um caminho mais de aprender as operações e leitura. Você combinar essas duas. Se você for fazer um treino, seria isso. Leitura e 4 operações. Agora sim, chegou na fase adulta e já tem muita dificuldade com matemática, aí vamos lá. Para você, que também é um caminho, né? Não tem idade para você aprender, para você dominar, eu começaria com a prática em assim 1 hora, 2 horas por dia, resolvendo operações com expressões numéricas. Eu acho que indo por esse caminho, né, indo por cada um desses caminhos, você sendo criança, adolescente ou adulto, você conseguiria fazer isso que eu falei, né, criar aquela raiz firme para poder construir todo o resto do conhecimento. Pronto, Felipe, é isso aí, muito obrigado. Eu acredito que com essa matéria eu possa esclarecer para as pessoas talvez um caminho, né? Ou despertar uma vontade para a matemática e entender que não é isso tudo, né? Dá para a gente resolver sim, dá para entender melhor sim. E assim, não é só passar o assunto, né? O professor, as pessoas também que é envolvido com o ensino, a matemática. Com certeza, contar histórias. Isso, as histórias, elas conectam as pessoas, não números. Então, se você quer falar sobre números, fale sobre pessoas, fale sobre histórias. Fale sobre coisas que estão dentro do dia a dia daquele que está aprendendo. Então, esse é o caminho. Então, assim, como o objetivo aqui da matéria também é entender que as pessoas têm muita dificuldade com a matemática, eu acho que também isso deveria ser feito na sala de aula, não só passar a matemática, mas entender que as pessoas, assim, têm uma certa dificuldade nela e a dificuldade não está necessariamente ali naquele momento, está lá na base, né? Então, é compreender um pouco do contexto e tentar ajudar para ver se melhora essa relação matemática
e estudante. Com certeza. Esse Felipe, é o caminho. Felipe Tenório, muito obrigado aí pela sua participação, por ter vamos dedicado um nessa. tempinho aqui no evento. Você tem os seus compromissos, mas muito obrigado pela sua participação e ter colaborado com esse trabalho. Valeu, Felipe. Obrigado. Nada. Até mais.